Olá, curiosos! Boa noite, curioso! Boa noite, curiosa! A noite de quinta-feira é a noite daquele papo com Magalhães Júnior, que, olha, em 97 semanas nunca faltou. Toda semana o Maga está aqui como um bom menino, aquele bom menino que não falta. Boa noite, Maga! Boa noite, Marcelo. Você também é um bom menino, né? Porque está sempre aqui. Eu não conheço nenhum mau menino, Não né? conhece? Não Não, conhece? Espera, conheço bastante. espera depois da vinheta para você ver. Vinheta, vamos ver a vinheta primeiro. Bom, o Maga diz que não conhece nenhum mau menino. Será verdade? Hein, Maga? Será que você não conhece mesmo nenhum bad boy da televisão, assim, um mau menino? Eu falei que não é que eu não conheço nenhum. É que um é pouco. Eu conheço 2, 3, 5, 10, 100, 1000, né? Conheço vários. Mas tem um porquê que você está me perguntando isso, né, Marcelo? Sim, porque você resolveu hoje falar de bad boys da televisão brasileira. E a gente precisa saber quem são esses bad boys, né? Como você define os bad boys? Olha, na história da televisão brasileira, há vários bad boys, mas deixando bem claro que eles não são gente do mal, né? Bad boys, na minha concepção, são aqueles artistas, aquele pessoal de televisão que é irreverente, às vezes indomável, muitas vezes polêmico. Alguns são polêmicos por natureza, outros fazem da polêmica praticamente a sua forma de expressão artística, né? Então eu resolvi relembrar 3 bad boys, dos quais eu pude acompanhar bem a carreira através da televisão. Bom, então vamos começar, mas vai ser ranking ou não? É aleatório, assim. É do pior para o melhor, pior no bom sentido, mas é do mais bad boy para o menos, ou do menos para o mais? Qual que é o critério? Quem é o primeiro? Olha, eu acho que todos ali estão no mesmo patamar, porque cada um foi bad boy dentro de uma característica diferente. Mas esse primeiro que nós vamos falar, ele foi jornalista, ator de TV, ator de cinema, compositor, cantor, produtor, diretor, um dos caras mais geniais que o meio artístico brasileiro já viu. Carlos Imperial. Que, na verdade, Carlos Eduardo Corte Imperial, que nasceu em 24 de novembro de 1935, na mesma cidade que o rei Roberto Carlos, Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. E o Carlos Imperial faleceu no Rio de Janeiro, 4 de novembro de 1992. Olha, ele foi sempre ligado à música. Por exemplo, não é ainda de televisão que eu vou falar, mas em 1958, no Rio de Janeiro, tinha um clube chamado Clube do Rock. E ele era praticamente o clube do rock. Participava desse clube, por exemplo, o Roberto Carlos. Apenas, né? Estava em começo de carreira. Paulo Silvino, cara crachá, era cantor nesse tempo, cantava ali junto com o Carlos Imperial, que às vezes tocava violão, mas em geral ele tocava acordeon. Carlos Imperial era muito ligado, por exemplo, à bossa nova. Foi um dos primeiros jornalistas a ter uma página na revista do rádio falando exclusivamente sobre rock. Em 1961, ele tinha uma página inteira chamada Os Brotos Comandam. E olha, a única que trazia hit parade internacional. Normalmente trazia os sucessos dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra e da Itália. Foi um descobridor de talentos.
você ter uma ideia, Marcelo, o primeiro disco da Elis Regina, que era Viva a Brotolândia, foi produzido por ele, porque ele queria ter uma Celi Campelo no Rio de Janeiro. As primeiras gravações do Roberto Carlos, ele esteve presente naquele, não era nem compacto simples, era 78 rotações, né? Composições do Carlos Imperial. Ele que lançou, de certa forma, o Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Wilson Simonal, Tim Maia. Ô, Maga, mas até agora não vi nada de Bad Boy, hein? Para mim já, olha, opa, ó, que sensacional, que carreira. Cadê o Bad Boy? É que ele tinha o lado pessoal, Carlos Imperial, que era extremamente generoso, que incentivava os outros artistas, dando inclusive suporte financeiro, muitas vezes, né, para que eles pudessem tocar a vida profissional. Ele chegou a dar moradia. E quando ele queria, ele achava que o cara tinha talento, não, você vem morar comigo. Mas ele tinha também o lado anti-artista. Era um personagem criado para causar polêmica, né? Por exemplo, ele foi um dos maiores divulgadores e incentivadores do rock, mas muitas vezes ele procurava criar polêmica com o pessoal do samba, justamente para evidenciar o rock. Vou lembrar de uma coisa. Em 1967, ele compôs uma canção chamada A Praça. Essa música foi sucesso assim durante meses, ficou estourado nas paradas. É, inclusive, até hoje, o tema de abertura do programa Praça Nossa. Mas quando ele compôs, ele começou a espalhar pela mídia que havia dezenas de artistas querendo gravar. Isso já criou um burburinho. Antes mesmo da música ser lançada, ela já era sucesso. O pessoal nem conhecia. Quem acabou gravando foi o Rony Fon, que estourou nas paradas de sucesso. Mas, como toda música, chega num determinado ponto, ela começa a cair. Aí o que é que ele fez? Ele criou a notícia que a música que ele tinha criado era plágio. Sério, ele contratou um cara no Rio de Janeiro, cara que era sambista de morro, amigo dele, falou: você vai para São Paulo e vai dizer que a música é um plágio de uma música sua. E você vai começar a ir nas rádios e vai me detonar. E foi isso, ele pagou a passagem, pagou hospedagem e tal, etc. E o cara começou em tudo quanto é rádio, né? Naquele tempo o rádio era muito forte, assim como a televisão. Do rádio, o cara começou a ir na televisão falando que era plágio, a ponto de ele, Imperial, se dizer extremamente revoltado com aquilo, ele compôs uma outra música chamada A Outra Praça, em protesto contra a acusação de plágio. Essa outra praça foi gravada pelos Demônios da Garoa. Resultado, a música A Praça voltou ao topo das paradas de sucesso e a outra praça também começou a ficar ali em evidência. Isso prova que ele era um anti-artista, né? Mas então o negócio dele era causar polêmica para continuar em evidência, né? Era o jogo. Mas sempre. Existe um registro de uma entrevista que ele deu nos anos 1960. A ideia dessa entrevista era de se autopromover, porque ele ia participar daqueles antigos desfiles de fantasias, antigos hoje, né? Na época, era um must do carnaval carioca, aqueles desfiles de fantasia que aconteciam no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então, ele deu uma entrevista se dizendo irritado, desafiando alguém na época
que participava desses desfiles só para se autopromover. Ele está declarando que ele e os seus coleguinhas não mais pisarão a passarela do Municipal, porque eu estarei lá. Está com medo? Sei lá o que ele tem. Aliás, é muito bem feito isso, que ele e toda aquela turminha não pisem mais na passarela do Municipal. Será um carnaval muito melhor, muito mais bacana. Enquanto o senhor Mauro Rosas, que anda me atacando pelos jornais, em vez de me atacar, é muito simples. Faça uma fantasia melhor do que a minha e vá disputar comigo. Já que diz que no Municipal não será, porque a fantasia dele é de luxo, a minha originalidade, que vá no Carnaval Hip, na noite do Carnaval Hip, onde existe um só estilo de fantasia. Estarei lá esperando. Ô Maga, aí o Carlos Imperial era sempre esse personagem assim? Olha, o Carlos Imperial fazia o tipo daquele lutador de luta livre, que era considerado malvado, sujo, mas que sem ele o lutador herói não vivia. Eu vou dar um outro exemplo, Marcelo. Nós já falamos de um programa aqui nesse podcast chamado Esta Noite se Improvisa, que foi um game na TV Record nos anos 1960, que partia-se de uma palavra que era dada pelo mestre de cerimônias, tinha ali, nos participantes, tinha uma cadeira com um botão, quem apertasse primeiro o botão tinha que cantar uma música que tivesse aquela palavra. O Imperial, ele, assim como vários outros, era muito bom de memória musical. Só que ele posava de vilão. Então, quando ele ganhava, quando ele acertava a música, ele falava que, olha, vocês me desculpem, mas não tem ninguém, não tem páreo para mim aqui. Eu sou muito bom. E o público vaiava. E quanto mais o público vaiava, mais ele ficava em evidência. E tem um detalhe, Marcelo. Quando ele percebeu que o Corinthians é que tinha a maior torcida aqui em São Paulo, o que ele fez? Ele começou a se apresentar no programa com a camisa do Corinthians. E, além de tudo, ele dizia, só podia ser um corintiano para vencer esse programa, porque os outros times não vencem. E olha que o Corinthians não era campeão naquela época. Uhum. E ele provocava o público dizendo, pode vaiar, eu prefiro ser vaiado no meu Cougar Mercury do que ser aplaudido num ônibus. Então, ele procurava a polêmica com essa discussão, assumindo que, vamos dizer, o seu lado cafajeste. Ele procurava sempre a discussão com artista de fama. Por exemplo, ele batia de frente com o Flávio Cavalcante, que tinha um grande programa de audiência na época. Então, ele desafiava o Cláudio Cavalcante, dizendo que tinha pena dele, né? Mas, olha, ele também sabia se aproximar e interagir com os artistas mais antigos, inclusive de vertentes musicais diferentes. Por exemplo, ele se aproximou de Ataúfo Alves, que era um sambista considerado da velha guarda. Corria o ano de 68, 69, 70, por aí, havia uma briga entre a Bossa Nova e a Jovem Guarda. E nós, da Jovem Guarda, procuramos uma bandeira para mostrar que nós também gostávamos de música popular brasileira. E fomos encontrar Ataúfo Alves. E aí eu sugeri a ele, você imaginou, mestre, eu, um homem ligado à Jovem Guarda, um homem do rock and roll, do iê, fazendo um samba com você, vamos fazer uma música. Ele levou na brincadeira, não acreditou muito naquela ideia, ponderou coisas, no fim ele topou. Depois de meses de convívio, ele topou. E nós fizemos a primeira música. Foi Você Passa, Eu Acho Graça. Ô Maga, e você exaltou aí, né, que esse lado criativo do Carlos Imperial, né, até para causar polêmica, né, para tudo, para aqueles personagens. Dá um exemplo de, sim, ó, é um exemplo para mostrar que ele era um cara realmente muito criativo. Olha, por exemplo, se eu falar para você que amanhã vai ter apuração das escolas de samba no Rio de Janeiro. Quando o cara vai dar nota, o que você pensa? Naquele que anuncia
Beija-Flor, nota 9,98. Aquele... Então, nota 10. Então, o Imperial, essa coisa de repetir a nota 10, nota 10, foi ele quem criou, porque ele, em determinada época, era quem apresentava a apuração das escolas de samba do Rio de Janeiro. E tem até um áudio para a gente rememorar essa criatividade dele. Caprichosos de Pilares, 10, nota 10. Beija-Flor, 10, nota 10. Império Serrano, 10, nota 10. Ô, Mago, agora eu quero uma curiosidade do Imperial, né? Que você falou também que você acompanhou esses bad boys, você estava muito presente na carreira deles. Uma curiosidade do Imperial que você tenha presenciado. Olha, Carlos Imperial foi 2 vezes no programa A Praça é Nossa. Uma no programa de estreia, que foi quando, inclusive, ele cedeu verbalmente os direitos da música A Praça para que seja executado como abertura do programa. E depois, numa outra vez, ele foi participar de um quadro que era eu quem tinha escrito. E nós ficamos conversando ali nos bastidores, e o Imperial era aquele malandro carioca, mas assim, o bom malandro, né? Aquele cara de quem você acaba gostando, mesmo sem querer. E eu estava conversando com ele e falei, pô, Imperial, como é que você cria essas coisas, né? Essas coisas aparecem para você, como é que vem essa ideia? E ele foi bem claro para mim, ele falou, olha, eu vou falar como jornalista. Se você quer anunciar, se você quer colocar uma manchete no jornal que um Fenemê passou por cima de um Fusca, você tem 2 opções. Você fica numa estrada esperando que, num dado momento, num dado dia, apareça um Fenemê e se choque com o Fusca. Ou então, você pode fazer o seguinte, você contrata um Fenemê, contrata um Fusca, faz um passar por cima do outro e dá a manchete. Eu prefiro a coluna 2. Deixou muito claro como é que ele armava as situações para criar polêmica e para se promover, né? Tá aí a prova disso é aquela vez que ele trouxe o compositor lá do Rio para dizer que a música dele era plágio, né? Maga, já que a gente está na coluna 2, vamos para o segundo bad boy, então. Carlos Imperial, genial. Começamos super bem. Bom, olha, só pela forma como ele quase sempre foi tratado, já dá para se ter uma ideia de como é que ele era. Porque ele era tratado de o menestrel maldito. E, aliás, foi um show que ele criou ali no comecinho dos anos 60, que tinha esse nome, por isso que ele passou a ser tratado dessa forma. Eu estou falando de Juca Chaves. Ele que, na verdade, chama-se Jurandir Chasques Chaves, que nasceu no Rio de Janeiro, 21 de outubro de 1938, e vive hoje lá na Bahia, muito tranquilo. Esse Chasques é porque ele o pai dele era judeu austríaco. Escreve com CZ. Juca Chaves, que é formado em música erudita, estudou piano, teoria musical e regência com o maestro Eleazar de Carvalho. É um exímio violonista e ele toca também alaúde. E, além de tudo, ele é compositor, como todos nós sabemos, né? Começou a carreira em 1959, criando modinhas românticas, ao mesmo tempo que ele criava outras modinhas que eram sátiras ao governo da época. Sua primeira sátira, inclusive,
presidente bossa nova de 1960, quando Juscelino Kubitschek era o presidente do Brasil, chegou às paradas de sucesso e o seu primeiro LP, As Duas Faces do Juca, chegou no primeiro lugar. Agora, ele tinha um modo de se apresentar que era chocante para a época. Então, isso era uma contravenção em televisão, principalmente, porque ele se apresentava de camiseta ou em manga de camisa, em vez de terno e gravata, sempre descalço, que era uma coisa assim que todo mundo reparava. As câmeras costumavam mostrá-lo de corpo inteiro, que era para dizer que ele estava descalço. E ele quase nunca se curvava ao aplauso do público, porque ele dizia que quem se curva mostra o rabo. Isso era uma coisa. E ele é de pouca estatura, de um nariz bem pronunciado, né? E isso sempre foi motivo para autoelogios, assumindo ali um personagem do qual ele chamava, e sempre chama até hoje, de nasal sensual. Inclusive, eu pesquisando em revistas, eu achei numa entrevista, perguntaram para ele assim: se você fosse o Pelé, o que você mais desejaria no mundo? Se você fosse o Pelé, ele respondeu: eu desejaria ser Juca Chaves. Olha só. O Maga, além da sátira política, o Juca Chaves fazia também um pouco de crítica à televisão, né? Ao meio de comunicação televisão. Ele chegou a fazer isso em programas de TV? Ele teve programa de TV satirizando a televisão? Olha, ele fez muito programa de TV e ele teve programa de TV. Embora ele satirizasse, criticasse, parodiasse a televisão, e ele, inclusive, usava, às vezes, de uma forma arrogante, né? Como se fosse um personagem arrogante, dizendo: por favor, me levem ao programa, mas me paguem cachê, porque o Juquinha precisa comprar o seu caviar. Né? E pra você ter uma ideia, Marcelo, em 1960, em menos de 6 meses, ele teve programa próprio em 3 emissoras diferentes. Primeiro na TV Record, depois na TV Tupi e depois na TV Excelsior. Programa Juca Chaves. Agora, mesmo com as críticas, ele era uma figura muito interessante e muito inteligente para ser apresentado. Ele teve um último programa solo, que eu me lembro, foi no SBT, Marcelo. Aconteceu em 1988, chamava-se Juca Chaves, o Menestrel do Brasil. Era um programete de 10 minutos, mas era tempo suficiente para ele satirizar a sociedade, a política e a própria televisão. Mas dá para dizer, Maga, que o Juca Chaves não poupava ninguém assim? Ele atirava para tudo que é lado, pegava todo mundo. Olha, ele não, assim, tanto fazia se era programa de televisão, música, futebol, política. Por exemplo, sátira musical, não era paródia, era sátira. Roberto Carlos, no começo dos anos 1970, compôs e gravou uma música chamada Jesus Cristo. O que o Juca Chaves fez? Ele compôs e gravou uma música chamada Jeová, Jeová. Era uma sátira ao Jesus Cristo. O Simonal gravou uma música composta pelo Jorge Benjor, 1970, País Tropical. Foi onde surgiu o termo Patropi. Uhum. O que o Juca fez? Na mesma época, ele gravou Paris Tropical, que era uma sátira ao país tropical, dizendo que o primeiro mundo era muito melhor do que o terceiro mundo.
Mas ela não parava por aí. 1970 também, o cantor baiano Paulo Diniz, que foi parceiro de Raul Seixas e Paulo Coelho, lançou com muito sucesso a música Quero Voltar para a Bahia. Essa música tinha no refrão cantado em inglês, que era I don't want to stay here, I want to go back to Bahia. Uhum. Na mesma época, o meio televisivo foi sacudido por uma tentativa de suicídio. Depois de viver ali uma grande frustração no romance com o diretor Carlos Manga, a atriz e jornalista da TV Record, Cidinha Campos, cortou os pulsos, tentando se suicidar. O Juca Chaves não perdeu tempo, ele misturou tudo. Ele fez uma sátira à música do Paulo Diniz. Lembra? Era Eu Quero Voltar para a Bahia. Ele fez uma sátira que era Take Me Back to Piauí. O Paulo Diniz falava I want to go back to Bahia. Ele falava Take Me Back to Piauí. E na letra, ele satirizou a tentativa de suicídio da própria Cidinha Campos. A letra dizia assim, num determinado momento, era num dos versos. Chacrinha, na minha terra tem Chacrinha, que é louco como ninguém. Tem Juca, tem Teixeirinha, tem Dona Hebe também. Tem maçã, laranja e figo. Banana, quem não comeu? Manga não. Manga é um perigo. Quem provou quase morreu. Nossa. E o pior, Marcelo, é que ele cantou essa música praticamente em primeira mão na TV Record, que era a emissora em que trabalhava quem? Carlos Manga e Cidinha Campos. Ô, Maga, tem alguma curiosidade aí vivida por você com o Juca Chaves, que você viu, mais próximo a você, assim? Porque quando o Juca foi fazer o programa Juca Chaves, o Menestrel do Brasil, eu, lógico, que procurei encontrá-lo, conversar com ele, porque eu sempre fui fã dele, assim como eu sou fã até hoje do Carlos Imperial, né? Eu adoro os dois, eu adoro o Juca. E em conversa com ele, eu ouvi dele o seguinte, duas coisas sensacionais. Olha, eu desisti de marcar encontro para depois dos meus shows. Teve uma época que eu desisti disso, porque nenhuma moça ficava feliz de ter um encontro em delegacia. Porque depois dos shows dele, normalmente ele acabava indo preso. Uhum. E uma outra coisa, ele falou, olha, eu nunca... Teve uma época que eu não me preocupava em dirigir meu próprio carro para fazer show ou programa de TV. Porque na ida, eu ia de táxi. E na volta, sempre tinha uma gentil viatura da Polícia Federal me esperando. Então, cara, ele contando para mim assim como se fosse um grande amigo dele, né? E eu pude, inclusive, graças a Deus, externar a minha admiração por ele. E lembrando que essas idas e vindas, né, à delegacia, ou seja lá para onde fosse, por causa da censura, também eram exploradas por ele em forma de sátira nos seus shows. Reuni essas sátiras todas no show Vá Tomar Caju, espetáculo que rodou o Brasil há tanto tempo, ficou 3 anos em cartaz, foi posteriormente gravado num disco, Ninguém Segura Esse Nariz. E no finalzinho da temporada, levei o espetáculo para Brasília, onde normalmente eu termino as minhas temporadas. Logo após a saída do espetáculo, fui recebido à porta do Palácio da Alvorada pelo ex-presidente Médici, meu amigo, junto com o ministro Reis Veloso, ministro Jabas Passarinho, o senador Petrônio Portela, ministro Andreasa. Eles todos iam visitar a inauguração da creche da mulher do ministro Jabas Passarinho. No portão da creche, tinha lá uns garotinhos todos de bandeirinha brasileira na mão, faixas, Ninguém Segura Esse Brasil, ame ou deixo. São crianças.
presidente ficou empolgado, falou: o que você quer ser quando crescer, garoto? Ô, seu presidente, eu queria ser um cantor, ídolo de uma juventude, para conquistar essas mulheres todas do Brasil. E você, garoto? Ô, seu presidente, eu queria ser um comentarista esportivo para dizer coisas inteligentes e sábias na televisão. E você, menino? Ô, presidente, eu queria ser o presidente da República. Quero, né? Segurança, olho nele. Ô, Mag, depois então do Juca Chaves, né? Faltou um. São 3 bad boys que você vai apresentar hoje para a gente. Quem é o terceiro? Olha, nós falamos de um bad boy que era ligado à música, mas também foi um grande apresentador de televisão, que era o Carlos Imperial. O outro bad boy que era muito mais ligado à música e à sátira musical, à sátira política, né? Sátira de costume, a de televisão. E tem o terceiro bad boy, que é aquele que até hoje está sempre de olho no lance, que é o grande Silvio Luiz Pérez Machado de Souza. O Silvio Luiz, ele que nasceu em São Paulo em 14 de julho de 1934, 1934, e está na ativa até hoje. Ô, Mag, a gente pode dizer que ele é bad boy desde quando, Silvio Luiz? Desde que começou a carreira artística. Bad boy já no teatro, em 1952, quando ele participou de algumas peças, mas quem conviveu com ele, quem convive com ele, fala que desde o começo ele era assim extremamente atirado, ele era extremamente imprevisível, né? Mas ele começou em televisão em 1953, se apresentando como repórter de campo na TV Paulista Canal 5. Aliás, repórter de campo que depois ele iria ser, logo em seguida, na TV Record. Repórter de campo, repórter esportivo, participando das mais variadas transmissões esportivas, sobretudo as transmissões de futebol. E aquilo que eu falei, né? O Silvio Luiz, ele era um repórter esportivo tipo entrão. Ele compensava ali a sua baixa estatura, se utilizando de todas as formas para conseguir levar o microfone até a boca do entrevistado. E as suas entrevistas eram fora do padrão, né? Ele falava, como eu falei, ele era imprevisível. Fala que é um bad boy porque você nunca sabe o que vai acontecer. Por exemplo, teve um dia que ele foi entrevistar ao vivo, né? Estamos falando de uma época que não tinha videotape ainda. 1958, 59, era um jogo que a TV Record estava transmitindo, acaba o jogo, ele vai com aquele enorme microfone, né, de repórter volante, como era chamado, e tinha um repórter de rádio para entrevistar o jogador. Quando ele se aproximou, o repórter de rádio fez assim para ele, pedindo para dar um tempo, como quem diz, deixa eu, né? Primeiro, cheguei antes. Ele esperou e aí o cara fez a pergunta, como é que você se sente com a vitória para o jogador? Ele pegou e falou, pô, o que você acha? Aquele jeitão dele, né? Acho que o cara vai falar que está triste, meu. O cara acabou de ganhar. Pô, se era para fazer essa pergunta, deixasse eu fazer a minha. Acabou com o cara. Essa era uma característica do repórter de campo Silvio Luiz. Mas esse jeito entrão, né? Ele era muito anárquico, né? Era tudo espalhafatoso. Isso nunca foi empecilho para a carreira televisiva dele, Maga? Não. Olha, tanto é que ele comandou vários programas, né? Alguns programas de esporte. Por exemplo, Esporte Visão na TV Record, 1958.
um programa chamado 7 Dias no Prado, também na TV Record, esporte, né? Mas também ele apresentou programa musical, Marcelo, concurso de rock and roll, né? TV Record, 1958, ele apresentando ao lado do Geraldo Blota, irmão do Blota Júnior. Eu falei de 3 da TV Record, mas nos anos 60 ele apresentou um programa na TV Excelsior chamado VT Show, que era um programa que já começava a explorar o videotape. Então, apresentando os melhores momentos da semana, né? Mas tem um outro programa que eu gostaria de citar, que é um programa dos anos 1980, na TV Record, chamado Clube dos Esportistas. Era um programa. Porque a ideia do Silvio Luiz era, como você falou, essa coisa anárquica. E no Clube dos Esportistas, ele apresentava um programa de esporte, mas também envolvia música, literatura, mas, assim, não tinha um roteiro. O programa acontecia. Uhum. E você não sabia o que ele ia te falar, né? Porque eu falo, ele ia te falar, dá licença, deixa eu pegar aqui. Eu fui entrevistado por ele nesse programa, quando eu lancei esse livro aqui, que era um livro de humor esportivo, chamado Nós Não Ganha, mas Bebe. Esse livro teve uma pequena tiragem, era o que eu podia pagar na época, né? E acho que foram 200 exemplares, eu salvei 2. E o Silvio Lancelotti, meu amigo Silvio Lancelotti, me indicou, eu fui fazer esse programa. Eu cheguei ali, o Silvio nunca tinha me visto na vida, né? E na época eu tinha uma barba preta, comprida, cabelo mais ou menos comprido e tal, etc. Eu entrei, ele falou, ora, vejam aqui, Barrabás está presente. Ele tirava sarro de qualquer um, né? Ele era extremamente anárquico. Ele tinha, inclusive, ele apresentava esse programa junto com o Flávio Prado, junto com o saudoso Eli Coimbra, né? E Fernando Solera, e todo mundo curtia muito, embora fosse anárquico, né? E ele tinha uma auxiliar de estúdio. Normalmente, as auxiliares de estúdio eram mulheres bonitas, né? Não, ele fez questão de ser anti. Então, era uma moça que trabalhava, eu não sei nem onde, ela servia café e em alguma empresa, ou talvez ali na própria Record, chamada... Me deu um branco agora, meu Deus do céu. Eu não lembro também. Ela, né? Mas era uma coisa assim, ele... Caramba, era tão importante se eu lembrasse os nomes dela, mas eu acho que nós temos aí uma lembrança de vídeo em que ele vai falar e ele mostra muito bem nessa lembrança que zorra que era o Clube dos Esportistas. Por favor, veja o que eles querem tomar, o Brito Cunha, técnico da seleção de basquete. Levanta um pouquinho, levanta um pouco, por favor, levanta. Por favor, mas olha aqui, vem aqui. Não, ele não morde, filha, não. Ela bate exatamente na perna dele, olha que coisa, olha aí. Bate na barriga dele, do Silvio. Você passa por baixo da perna dele ou não? Então passa. Não, passa. Abre a perna, Silvio, a senhora abre a perna. Não, ela passa, abre a perna. Ela passa aí no meio. Abaixa. Por aqui, abaixa. Isso, abaixa. Passa, isso. Ô, Maga, tem mais alguma lembrança do Clube dos Esportistas? Eu lembro de uma época que ele foi candidato a presidente da Federação Paulista de Futebol, que era também uma candidatura para... Na verdade, era uma crítica aos candidatos, né?
que ele jamais seria eleito. Era uma piada, na verdade, era uma piada, né? Era uma piada porque, assim, até então, na Federação Paulista, eu estou falando início dos anos 1980, até então, os presidentes da Federação Paulista de Futebol eram dirigentes de futebol, gente ligada ao futebol. E políticos começaram a entrar para participar da eleição e acabaram sendo eleitos. O primeiro foi Nabi Abichedi, que era político na época. E depois o Maria Marim, né? Estava ali para tentar ser o próximo candidato, ali em 1983. E quando o pessoal da Crônica Esportiva percebeu que os políticos estavam começando a entrar, invadir o futebol, eles falaram, vamos fazer uma brincadeira, vamos lançar uma chapa nossa, né? E deram o nome de, inclusive, Nossa Chapa. E aí, bom, mas quem é que vai ser? Aí perguntaram, Silvio, você topa? Ele falou, eu topo. Claro, que jeitão dele, né? Lógico que eu topo. E aí era ele como candidato a presidente e o Flávio Prado candidato a vice. E o que eles fizeram? Como eles eram chamados de cartolas, né? Os presidentes de clube, presidentes de federação, tal, etc., eles se apresentavam de cartola e fraque. E eles chegaram de charrete para o dia da eleição. Foram criticados, ele foi muito criticado pelo Nabi Abichedi, mas era isso mesmo que ele queria, né? Ô Maga, já que estamos falando de futebol, do Silvio Luiz, ele foi árbitro de futebol também, né? Antes dessa loucura toda na televisão, ele foi árbitro. Eu queria saber como é que ele era como árbitro. Você deve ter visto ele atuando. Eu vi ele atuando numa partida Portuguesa e Guarani. Tudo bem, a Portuguesa ganhou largamente, foi de goleada. Agora tem um quarto gol da Portuguesa, eu não lembro quem marcou, mas assim, num completo impedimento, e ele deu o gol, né? Então ele foi polêmico também como árbitro de futebol. Inclusive o pessoal reclamava ali na hora da feitura do gol, o pessoal do Guarani foi reclamar, ele não quis saber, apitou o centro do gramado, mas ele foi tão polêmico como árbitro, assim como ele foi como jornalista e apresentador. Bom, para terminar, então, Maga, qual seria a grande marca, então, para terminar, né, esse programa de Bad Boys, a grande marca de Silvio Luiz como Bad Boy na TV brasileira? É como narrador esportivo, né? Porque ele transgrediu completamente tudo que se pensava, tudo que se fazia de narração esportiva. Por exemplo, ele pedia para os câmeras, dependendo de onde era a transmissão esportiva, mostrar os prédios em volta, né? E detalhes da plateia, coisa que não se fazia, né? Então, mostrava ali, de repente, tinha alguém com o dedo no nariz. Ele falava, opa, vai ter festa no salão hoje, né? Ele não perdia nada, mas assim, uma coisa que normalmente um narrador esportivo não falaria, ele falava, né? E tirava sarro do comentarista, né? Me lembro de uma vez que Pedro Luiz, grande Pedro Luiz, comentarista, um senhor perto do Silvio Luiz daquela época, era um senhor, e aí eu não me lembro como é que foi o negócio, ele falou, o árbitro assopra o seu apito. Falando em assoprar, isso me lembra um trilo de passarinho. Pedro Luiz, seu passarinho ainda canta? Não tinha nada a ver, né? E o Pedro Luiz, sem jeito, tal, etc., é uma coisa que nenhum narrador esportivo falaria. E as coisas que ele criou, né?
os bordões que ele acabou criando, mas era uma coisa espontânea, uma coisa dele, uma coisa que ele falaria sentado numa arquibancada, ele falava ali no microfone. E eu acho que a gente poderia prestar uma grande homenagem a esse bad boy de quem eu sou fã também. Eu me divertia muito vendo o jogo do Santos, mesmo quando o Santos perdia, o que não era raro, né? Ali nos anos 1980, sábado à noite, o Santos perdia, mas eu ficava, de certa forma, consolado, porque eu me divertia com a narração do Silvio. Então, a gente poderia rememorar alguns dos grandes bordões que ele trouxe para a narração esportiva da televisão. Acerta o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Está valendo! Minha Nossa Senhora, olho no lance pelas barbas do profeta! Pelo amor dos meus filhinhos! Aconteceu um cocorococó aqui em Belo Horizonte! Um peru do Sérgio! Lá vai ela jogando a ensaiada, olho no lance, no pau! Mas ela foi lá e no gogó da Ema, acompanhe na repetição comigo. Olho no lance, gol! Cruzeiro! E foi ele! O artilheiro matador Ronaldo, o craque da camisa número 9. Confira comigo no replay. Quando eram jogados redondos 24. Ô Maga, e para encerrar, né, já que você contou que foi com a sua barba enorme ali no Clube dos Esportistas, né? Eu acho que então esse bordão pelas barbas do profeta foi inspirado em você. Hoje seria o cavanhaque do profeta, né? O cavanhaque do profeta. O cavanhaque branco do profeta, né? É isso. Bom, então nós terminamos esse programa aqui com 3 bad boys da televisão brasileira. Eu já vou lançar o desafio. Eu não sei se você vai topar ou não, mas eu acho que por uma questão aí de equidade de gêneros, eu acho que a semana que vem você tinha que fazer as bad girls também, né? 3 bad girls, vamos fazer? Vamos, porque, olha, assim como nunca faltou bad boy na televisão, também nunca faltou bad girl, né? Então, ó, já a pauta está combinada. Eu nem vou falar assim, qual é a surpresa para a semana que vem, Magra? Porque eu já fiz a encomenda, gente. Já fiz a encomenda. E sábado tem o Olá Curiosos a partir das 10 da manhã. Você vai assistir a um pedacinho desse programa, mas se quiser rever, se quiser compartilhar com seus amigos, todos os programas, e esse é o número 97, todos os que a gente viu que a gente vê, você acompanha, pode ver a hora que quiser, guardar, baixar, tá tanto no Spotify do Guia dos Curiosos, né, se você só quiser o áudio, como também com imagem no canal do Guia dos Curiosos no YouTube, né? Então, sábado tem um pouquinho... Eu pensei que fosse 98, Marcelo. Não, esse é o 97, Maga. 98 é a semana que vem. Você está querendo chegar logo no 100, mas não. Esse é o 97. Queria, né? Mas o que eu posso fazer? Não. Estou contando direitinho. Eu estou contando com feijãozinho. Quantos faltam para o 100. Então, semana que vem tem o 98 Bad Girls Margarida chegando no número 100, hein? Maga, até sábado no Olá Curiosos e até quinta que vem aqui. Seja um bom menino agora, tá? E fala tchau para todo mundo. Não vou falar, não. Ó, tá vendo como ele é mau? Tchau, gente.